Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e a mais um episódio do quadro Review Literário aqui no canal. Por isso eu espero que vocês gostem desta minha partilha de mais uma opinião de um livro que eu li e vamos passar agora ao vídeo. Bem, o livro que eu vou falar neste vídeo é A Carícia do Assassino, de A.J. Lewis, que é, digamos, um pseudónimo de duas autoras. Como sempre, eu vou começar por falar do autor deste livro. Como também acabei por dizer aqui nesta pequena introdução, este nome, A.J. Lewis, é um pseudónimo de duas outras autoras, a dupla Amy Ampel e Jill Ciment. E agora vou falar sobre cada uma delas aqui um bocadinho mais detalhadamente, consoante aqui a informação que tem numa das abas do livro. Amy Ampel, que é uma autora galuada e é conhecida pela sua coletânea de contos. Em 2006, a sua obra Collection Stories foi considerada um dos 10 livros do ano pelo New York Times e atualmente dá aulas de escrita no Bennington College e na Universidade da Flórida e faz parte de um conselho de administração de duas organizações sem fins lucrativos que visa ajudar principalmente os cães maltratados. Devido ao seu tempo entre Gainesville, na Flórida, e Nova York. Digamos que esta é a pequena biografia sobre uma das autoras deste livro. A outra é Jill Ciment, que é também uma autora de contos, romance e provavelmente livro de memórias, e foi premiada inúmeras vezes pelas suas obras. É também professora da Universidade da Flórida e reside em Brooklyn, Nova York, e também em Gainesville, na Flórida. Ou seja, elas se conhecem mais ou menos por este meio. Agora vou falar sobre a sinopse da A Carícia do Assassino. E segundo aqui a sua contracapa, diz que quando a jovem Morgan Prager regressa a casa após um dia de trabalho, encontra a porta entreaberta, fica apreensiva. Ela é um profiler e está prestes a terminar a tese sobre psicologia da vítima e vive sozinha em Nova York. Dificilmente se deixará surpreender, pensa, mas quando entra no apartamento percebe o quão enganada estava. Esperava um cenário dantesco, um rastro de sangue, o seu noivo sem vida, com o corpo dilacerado pelos seus 3 cães de estimação. É difícil acreditar que os cães, meigos e treinados, pudessem cometer um crime tão entendioso, mas as provas são irrefutáveis. Frustrada, Morgan vai tentar localizar os pais do noivo. O que acontece a seguir vai abalar ainda mais as suas convicções. Os futuros sogros não existem. A identidade do homem por quem se apaixonara é um enigma e ela está longe de ser a única mulher na sua vida. Para além de se dedicar a estudar perfis de vítimas e de criminosos, a ironia é demolidora. A sua investigação, inicialmente motivada pela curiosidade e o orgulho ferido, ganha uma nova urgência quando percebe que corre perigo de vida. E não é a única. E esta é, digamos, agora a sinopse deste livro. E agora vou falar sobre a minha opinião sobre este livro. A minha opinião sobre este livro, por acaso, acaba de ser um bocadinho mais pequena, mas por acaso é uma opinião que acho que tem um conteúdo mesmo muito bom. E digamos que este foi o primeiro policial que eu li, mas para além de literatura policial, também é uma literatura assim mais de thriller psicológico. Digamos que, apesar de ser, digamos, um dos primeiros livros de literatura policial que eu li, digamos que é um dos melhores que eu já tive a oportunidade de ler. E por acaso surpreendeu muito, porque eu nunca pude perceber como é que um livro pudesse surpreender do início ao fim, principalmente me prender na leitura, ao longo da leitura, porque mesmo sendo um livro assim um bocadinho mais pequeno, por acaso é um dos livros que me fez mesmo pensar, refletir muito e principalmente me fez ler o livro do início ao fim e não querer
parar de ler o mesmo. Algo neste livro, por acaso, é não ter capítulos, mas este livro, por acaso, dá a oportunidade de perceber mais ou menos como é que começa um capítulo e termina o outro. E algo que também gostei é, logo nos primeiros 2 capítulos, tem a oportunidade de fazer uma pequena questão com por exemplo, neste primeiro capítulo diz sim ou não para estas questões. Enquanto no segundo capítulo temos aqui de verdadeiro ou falso para estas afirmações. Tem mesmo muito este tipo de coisas, porque nos faz pensar realmente no que está aqui escrito e faz perceber realmente para nós, enquanto leitores, faz sentido aquelas afirmações. E como eu estava a dizer, os capítulos por acaso são fáceis de serem identificados, mesmo não tendo algo que identifique. Como por exemplo aqui termina um capítulo e aqui já começa outro, ou seja, nós temos a possibilidade de identificar o capítulo através do espaço. Uma das coisas que eu gostei mesmo muito neste livro foi essa possibilidade de termos vários capítulos que não estão identificados e percebemos realmente onde termina uma ação e quando começa a outra. Esta história, eu gostei da forma como é que 2 pessoas que conheceram por acaso uma mulher que por acaso inspiraram este livro se juntaram e criaram um pseudónimo para escrever um livro como este aqui, e eu por acaso gosto mesmo muito disso. E fiquei principalmente surpreendida em como é que as autoras que têm o pseudónimo de A.J. Lewis conseguiram ter a ideia de escrever este livro, porque esta história foi inspirada numa história real de uma das suas amigas, que é a Catherine Russell Ruiz, que por acaso também era uma escritora que por acaso faleceu, porque essa amiga destas autoras, acabou por falecer de cancro aos 56 anos, e por acaso elas decidiram pegar em algo que elas conheceram e escrever este livro. Algo que eu gostei mesmo muito é a forma como é que elas escreveram este livro, porque este livro com esta história me fez pensar do início ao fim, até mesmo nos momentos em que eu não estava a ler e estava a fazer outras coisas. Eu nunca deixei de pensar neste livro e principalmente na história, porque me fez realmente pensar no que é que quem era o assassino, o realmente se passava, e fez-me também perceber como é que a investigação policial acaba por fazer isso mesmo, porque há alguns inspectores, alguns polícias que por acaso têm essa dificuldade de pensar realmente o que é que aconteceu com as vítimas ou realmente com tudo. E alguns acontecimentos por acaso que é descrito aqui, por acaso mexeram muito comigo e me senti mesmo muitas das emoções que a protagonista sentiu, é algo que por acaso eu valorizei mesmo muito neste livro, e por acaso, mesmo sendo talvez um dos primeiros policiais que eu li, de certeza foi um dos melhores por causa disso, porque mexeu muito comigo e me fez sentir um bocadinho como uma polícia, uma investigadora a tentar realmente saber o que é que aconteceu. E acho que é uma das leituras mesmo perfeitas para quem quer ler policial e este tipo de género, porque nos faz prender do início ao fim, e para quem quer esse tipo de livros, de certeza que este é um dos ótimos livros que eu recomendo mesmo muito de lerem. E algo que eu estava mesmo muito receosa nisto é que esta leitura pudesse marcar de uma forma um bocadinho mais psicológica, e por acaso porque foi algo que eu nunca pensei que eu pudesse ter essa vontade, que é ao ler um livro eu senti-se um bocado incomodada com algumas cenas, um bocado impressionada com outras, e acho que mesmo sendo uma literatura policial e também um bocadinho de thriller psicológico, acho que para mim de certeza foi um dos melhores livros que eu li deste género. Algo que eu percebi é que, para além de ser uma profiler, portanto, ou seja, uma rapariga que trabalha com perfis de criminosos e de vítimas, eu por acaso gostei de toda a investigação policial, e também algo que eu gostei mesmo muito foi a forma como é que as autoras questionaram um bocadinho sobre como é que isso funciona, como é que essas características humanas que por acaso
acaba por definir o criminoso, podem facilitar assim um bocadinho o processo, ou talvez muitas vezes é algo que eu percebi neste livro, foi dificultar ali um bocadinho a investigação desta protagonista. Bem, este foi o vídeo de mais uma review literária. Espero que vocês tenham gostado desta minha partilha de mais um livro que eu li, e por acaso este livro li há muito pouco tempo, por isso eu espero que tenham gostado desta minha opinião que eu tentei trazer aqui para este vídeo. Já sabem que aí em baixo tem um link para os meus livros e para as minhas redes sociais. Se querem mais vídeos destes, devem subscrever ao canal, ativarem as vossas notificações e deixarem o vosso like. Por isso, obrigada por assistirem. Até à próxima.